dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e hoje eu vim trazer para vocês este cavalinho. Ele chama Cavalo Cavaleiro e é uma receita russa que eu traduzi para vocês. Lembrando que eu nunca trago uma receita minha, eu sempre traduzo e trago como fazer o bichinho. Então eu sempre deixo os créditos da artesã na descrição do vídeo e eu espero que vocês gostem desse bichinho. Eu usei ele para fazer ele. Eu usei 3 cores diferentes de linha de fio pinguim família e a agulha 2,5 mm para fazer. Eu vou fazer ele em branco dessa vez. O primeiro eu fiz em cinza, que esse aqui é o de teste. E eu vou fazer em branco para vocês, porque vai ficar melhor para enxergar e ver bem como fazer o bichinho. Então vocês usem a linha que vocês quiserem. Eu fiz em pinguim família. Se vocês quiserem usar amigurumi, pode usar amigurumi. Mas usem a agulha correspondente. Nós iniciamos o nosso cavalo pelo tronco, fazendo um cordão com 8 correntinhas. Então, vou fazer aqui minha laçada inicial, do jeito que vocês fazem normalmente, e 8 correntinhas. Fiz as 8 correntinhas, nós vamos agora, a partir da segunda correntinha, fazer 6 pontos baixos, um em cada ponto de base, 6 pontos baixos. Restará apenas um ponto baixo depois de nós fizermos apenas um ponto de base depois de fazermos os 6 pontos baixos. Neste ponto aqui, no último que temos, nós faremos 3 pontos baixos dentro dele. 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Feitos os 3 pontos baixos, nós faremos agora mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, nos próximos 5 pontos de base. Restará apenas um ponto de base. Neste ponto de base, nós faremos 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Com isso, nós terminamos a segunda volta. A primeira volta ela vai ser considerada a das correntinhas. A primeira volta é a das correntinhas. Essa que nós fizemos agora é a segunda. Agora, nós iremos para a terceira volta, começando no primeiro ponto com 2 pontos baixos, ou seja, um aumento. Faço os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e marco o primeiro ponto como o primeiro ponto da terceira volta. Depois do aumento, nós faremos agora 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz os 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Faremos 3 aumentos seguidos, ou seja, nós faremos no primeiro ponto que nós temos nessa curva 2 pontos baixos, no segundo ponto nós faremos 2 pontos baixos e no terceiro ponto nós faremos 2 pontos baixos. Ficaremos com um total de 6 pontos baixos nessa curva. Terminados os 6 pontos baixos, ou seja, os 3 aumentos, faremos mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, 5 pontos baixos. E agora, nos últimos 2 pontos de base, nós faremos um aumento em cada um, ou seja, 2 pontos baixos no primeiro ponto e 2 pontos baixos no segundo ponto. E com isso, nós terminamos a nossa terceira volta. Agora, para a quarta volta, nós faremos 10 pontos baixos e um aumento, repetindo 2 vezes, ou seja, vou começar aqui fazendo 10 pontos baixos. Um ponto baixo em cada ponto de base até termos 10 pontos baixos. Fiz 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço no 11º ponto um aumento. Ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora nós vamos repetir isso mais uma vez. Vou fazer mais 10 pontos baixos, um em cada ponto de base, e no último ponto, um aumento. E assim nós terminamos a nossa quarta volta. Agora nós faremos 4 voltas fechadas em pontos baixos, ou seja, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava volta nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base. Só isso, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou fazer fora de câmera. Vou fazer aqui as minhas 4 voltas fechadas em pontos baixos e volto com vocês.
Agora que as 4 voltas fechadas em pontos baixos estão terminadas, nós faremos a 9ª volta com 11 pontos baixos e um aumento. Eu já fiz aqui o meu primeiro ponto baixo e já marquei o meu ponto. Vou fazer mais 10 pontos baixos, totalizando 11 pontos baixos. Fiz 11 pontos baixos, no 12º ponto nós faremos 2 pontos baixos, ou seja, um aumento. E agora nós repetiremos esse mesmo padrão até o final da volta, que é apenas mais uma repetição. Nós faremos mais 11 pontos baixos e mais um aumento no 12º ponto. Agora que nós terminamos de fazer os 11 pontos baixos e o aumento, nós faremos a 10ª, a 11ª e a 12ª volta fechadas em pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer as minhas e eu já venho. Eu já terminei a minha 10ª, 11ª e 12ª volta, fechadas em pontos baixos. E já fiz aqui o meu primeiro ponto baixo da 13ª volta e marquei ele. Agora, na 13ª volta, nós faremos 12 pontos baixos e um aumento. Eu já fiz meu primeiro ponto, vou fazer mais 11. Fiz 12 pontos baixos no total, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos baixos no total. Agora, nós faremos no 13º ponto 2 pontos baixos, ou seja, um aumento. E repetiremos mais uma vez esse padrão. Mais 12 pontos baixos, um em cada ponto de base e mais um aumento no 13º ponto. Eu fiz aqui novamente meus 12 pontos baixos e agora no último ponto da volta farei 2 pontos baixos. Terminado, nós faremos agora 4 voltas fechadas em pontos baixos, ou seja, a 14ª, a 15ª, a 16ª e a 17ª volta nós faremos com um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui as minhas 4 voltas fechadas em pontos baixos e eu volto com vocês para ensinar a fazer a 18ª volta. Eu já fiz aqui as minhas 4 voltas fechadas em pontos baixos e agora nós iremos para a 18ª volta. Mas o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar e vou desmanchar o meu último ponto da 17ª volta. Por quê? Porque agora nós trocaremos de cor. Então, esse último ponto, nós vamos terminar ele com o marrom. No meu caso, eu vou usar o marrom. Vocês usem a cor que quiserem. Eu vou fazer metade do ponto baixo, ou seja, eu vou passar a agulha pelo buraco e vou puxar só uma laçada. Vou pegar o marrom, passar ele desta forma e terminar o ponto baixo com a laçada marrom. Assim. Vou mostrar mais uma vez para vocês. Eu faço só metade do ponto baixo em branco, nesse último ponto da 17ª volta, passo a agulha pelo ponto e puxo uma laçada, pego o marrom, passo por trás da agulha e termino o ponto baixo com o marrom. Agora eu vou dar um nozinho com o marrom e o branco, só para garantir que vai ficar certinho. O primeiro nozinho mais leve e um segundo mais apertadinho. E vou cortar o fio branco, porque nós não usaremos mais ele para o corpo. Agora, na 18ª volta, nós faremos 13 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até termos 13 pontos baixos. Eu já fiz 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No 14º ponto, eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz o aumento, nós faremos novamente 13 pontos baixos e um aumento. Fiz 13 pontos baixos, no 14º eu faço um aumento. E assim termina a 18ª volta. Agora, na 19ª volta, nós faremos 14 pontos baixos e depois um aumento. Vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base até termos 14 pontos e depois um aumento.
Já fiz meus 14 pontos, no 15º ponto faço um aumento. E repito isso mais uma vez, mais 14 pontos baixos e mais um aumento até o final, até chegarmos no final da volta. Fiz os 14 pontos baixos e fiz o aumento no 15º ponto. Agora nós iremos para a 20ª volta com 15 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até ter 15 pontos baixos individuais. E no 16º ponto, eu farei um aumento. Fiz aqui meus 15 pontos baixos. No 16º ponto, faço o aumento. Ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vou repetir mais uma vez, mais 15 pontos baixos e mais um aumento. Aqui tenho a minha 20ª volta terminada com 15 pontos baixos e um aumento repetido 2 vezes. Só que é o seguinte, eu vou desmanchar novamente o meu último ponto. Opa, desmanchei mais do que um. Deixa eu fazer aqui novamente. Fiz um dos pontos do aumento e agora eu vou fazer só metade do segundo ponto do aumento. Apenas metade. Eu passo a agulha pelo ponto, puxo uma laçada. E eu vou usar outra linha para fazer um detalhe aqui no meio da calça do nosso cavalo. Como podem ver neste aqui. Neste eu acabei usando a mesma cor do corpo, mas para ficar mais bonito ainda, o certo é usar outra cor para cá. No caso, eu vou usar esta mesma cor da gravata, eu vou usar esse dourado. Como eu estava sem fio pinguim, eu vou ter que usar a linha Cleia que eu tenho, vou usar um fio duplo com a linha Cleia. Mas o bom é usar o mesmo fio para o cavalo inteiro. Então, usem aí ou o fio amigurumi que vocês estiverem usando, ou o fio pinguim, mas usem a mesma cor, o mesmo tipo de linha que vai ficar bem mais bonito. Eu vou pegar aqui o meu fio duplo, finjam que é apenas um fio, e vou terminar este ponto, o último ponto da 20ª volta, com o fio dourado. E vou novamente fazer um nozinho aqui com o fio marrom. Desta vez eu não vou cortar o marrom, eu vou deixar ele aqui, porque nós vamos usar ele ainda. Agora o que eu farei? Eu vou fazer uma volta inteira fechada em pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. É a 21ª volta. Só que eu vou fazer com outra cor, não a mesma cor marrom. Vou usar um dourado. Então, eu vou fazer aqui, fora de câmera, a minha volta inteira. Lembrando de não cortar o fio marrom, deixo o fio marrom aqui atrás. E assim que eu terminar a minha volta inteira, eu venho com vocês. Bom, eu já cheguei aqui no meu último ponto da 21ª volta. Por que eu não fiz ele ainda? Porque agora nós vamos trocar novamente de cor. Eu vou fazer meio ponto apenas, vou passar a agulha pelo ponto, puxar uma laçada e vou pegar esse marrom que está aqui atrás, ó, que a gente não cortou, está aqui atrás. E vou usar ele para fechar esse ponto. Usei para fechar o ponto. E assim nós terminamos a 21ª volta. Agora, nós iremos para a 22ª volta, fazendo 15 pontos baixos e uma diminuição. Antes, eu vou pegar e vou cortar esse fio aqui, porque não é necessário mais usá-lo. Vou cortar um tantinho grande o suficiente. Porque o que eu farei também? Aqui atrás, tanto com o fio branco não é necessário, porque ele já está amarrado. Mas esse fio aqui, eu vou fazer uns nozinhos aqui atrás depois com ele, para ter certeza que não vai lacear, nem desmanchar, nem nada. Eu gosto sempre de fazer, nem sempre é necessário, mas como eu gosto, eu faço. Então, eu vou fazer aqui, na volta, 15 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer os meus 15 pontos baixos primeiro e depois a diminuição com vocês. Eu já fiz meus 15 pontos baixos e agora, usando os próximos 2 pontos baixos, nós faremos uma diminuição. Como eu vou fazer essa diminuição? É uma diminuição normal. Passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto e puxo outra laçada.
Pego uma laçada com a agulha e fecho as 3 laçadas juntas. Vou fazer apenas mais uma vez para vocês verem certinho. Passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto, puxo outra laçada. Pego uma laçada com a agulha e fecho as 3 juntas. E agora nós faremos novamente mais 15 pontos baixos e mais uma diminuição. Já fiz aqui novamente meus 15 pontos e faço uma diminuição da mesma forma. Passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto, puxo outra laçada. Pego uma laçada com a agulha e fecho as três laçadas juntas. E agora nós iremos para a 23ª volta com 14 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou aqui no meu primeiro ponto, vou fazer meu ponto baixo, vou marcar este ponto aqui e vou fazer mais 13 pontos baixos, dando um total de 14 pontos baixos. Fiz os meus 14 pontos, faço a diminuição da mesma forma. Passo a agulha pelo primeiro ponto e puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto e puxo outra laçada. Pego uma laçada com a agulha e fecho as 3 juntas. E novamente nós faremos mais 14 pontos baixos e mais uma diminuição. Fiz novamente os meus 14 pontos, faço a diminuição. Passo a agulha pelo primeiro ponto e puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto e puxo outra laçada. Pego uma laçada com a agulha e fecho as 3 juntas. E assim nós terminamos a 23ª volta. Agora nós iremos para a 24ª volta com 13 pontos baixos e uma diminuição. Vou começar aqui pelo primeiro, vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até ter 13 pontos baixos. Já fiz o 13º ponto, faço a diminuição novamente. Passo a agulha pelo primeiro ponto e puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto e puxo uma laçada e fecho as 3 laçadas juntas. E agora eu repetirei mais uma vez. De novo, 13 pontos baixos, um em cada ponto de base e mais uma diminuição. Fiz os 13 pontos baixos, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada, passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada e fecho as 3 laçadas juntas. E assim nós terminamos a nossa 24ª volta. Antes de fazer a 25ª e última volta, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele nozinho com esse fio aqui. Vou pegar uma agulha mais fina do que a que eu estou usando, vou passar por entre um dos pontos aqui atrás e fazer um nozinho. Uma vez só já é o suficiente. Fiz o nozinho, agora nós podemos ir para a última volta. Na última volta, nós já começamos fazendo uma diminuição. Vou tirar aqui meu marcador, faço a diminuição, passando a agulha pelo primeiro ponto, puxando uma laçada, passando a agulha pelo segundo ponto e puxando uma laçada e fechando tudo junto. Vou marcar esse ponto e vou também fazer 8 pontos baixos nos pontos à frente. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até ter 8 pontos baixos. Com os 8 pontos baixos prontos, vou fazer agora 3 diminuições seguidas, ou seja, usando os 2 primeiros pontos, eu vou fazer uma diminuição. Usando os 2 pontos seguintes, vou fazer outra diminuição. E usando mais 2 pontos, faço outra diminuição. E assim fica pronto 3 diminuições seguidas. Após as 3 diminuições, nós faremos novamente 8 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base até termos 8 pontos baixos. Feito os 8 pontos baixos, nós agora faremos 2 diminuições seguidas. Igual que nós fizemos nas 3 diminuições, só que em vez de 3 faremos 2. Então faço, usando os 2 primeiros pontos, uma diminuição. E usando os 2 últimos pontos, fazemos outra diminuição. Com isso, nós terminamos a nossa volta. Vou fechar aqui no primeiro ponto, com um ponto baixíssimo, e cortar um fio de mais ou menos 20 centímetros, que vai ser o necessário só para fechar aqui embaixo.
Só que eu não vou fechar agora, porque nós faremos as orelhas antes. Então, vou cortar aqui o meu fio e eu volto com vocês para explicar como fazer as orelhas. Bom, agora que terminamos o corpo, nós faremos as orelhas. Como nesse cavalo aqui. Eu fiz as orelhas na mesma cor do corpo. Eu fiz aqui em cinza, vou fazer em branco. Mas vocês podem também fazer em outras cores a orelha. Tipo, na mesma cor do que eu fiz aqui da gravata, a mesma cor da calça. Vocês que vêm. Eu vou pegar a minha linha branca para fazer e vou começar pela orelha direita. Se você for canhoto, faça o que eu vou fazer na orelha direita na esquerda, porque você vai fazer daqui para cá e eu vou fazer daqui para cá. Vou fazer da direita para a esquerda. Quem for canhoto vai fazer da esquerda para a direita. Então você vai fazer exatamente o que eu vou fazer agora, só que na orelha esquerda. Você vai começar aqui da esquerda. Eu vou começar na direita. Vou fazer aqui a minha laçada inicial com a agulha, com a linha. E olhando aqui no meu corpo, eu vou ver onde que fica melhor para ficar a parte da frente. Ó, aqui neste canto ficam as emendas, então tem essa marcação. Por isso eu vou deixar essa parte para trás. Vou usar essa parte aqui com a parte da frente. Vocês podem ver que o corpo fica bem dobradinho, ele fica bem certinho. Vou vir aqui em cima, ver a ponta direita e vou prender a minha agulha, minha linha aqui. Eu vou até prender, em vez de fazer com a laçada, vocês podem prender com a laçada ou vocês podem fazer um nozinho. Na verdade, eu gosto de fazer com a laçada, direto. Passar a agulha aqui, dessa forma, na diagonal. Pegar a laçada e passar por dentro, fazendo uma correntinha. Como eu já falei, se você for canhota, comece pela esquerda. Faça exatamente o que eu vou fazer agora, só que na esquerda. Nós faremos a orelha com um ponto baixo. Por onde eu passei a minha agulha, eu vou passar novamente. Da mesma forma, eu passei ela aqui, vou passar de novo. Ela assim na diagonal, vou puxar a linha e vou fazer um ponto baixo. Agora, nós faremos um ponto alto. Vou pegar uma laçada com a agulha, vou passar a agulha do mesmo jeito, por dentro aqui na diagonal, e vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Vou passar a linha duas vezes na agulha. Passei uma, passei duas. Passo a agulha por aqui, da mesma forma, puxo a laçada para fazer o ponto alto duplo. Fica um pouquinho complicado de passar aqui, mas eventualmente passa. Vamos pegar uma laçada com a agulha e fechar duas laçadinhas. Pego outra, fecho mais duas laçadas. Pego outra e fecho mais duas laçadas. Ponto alto duplo. E agora, nós faremos um ponto alto triplo. Então, vou passar uma vez na agulha, duas vezes, três vezes. Passo a agulha pelo mesmo jeito que eu já passei nos outros pontos. Puxo a laçada e vou fechar de dois em dois. Ó. Pego uma laçada, fecho dois. 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 Ficou assim. Agora, nós faremos 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos vir aqui novamente, passar a agulha novamente pelo mesmo ponto e fazer um ponto baixíssimo. Agora, uma corrente e corte um fio de mais ou menos 15 centímetros. Bom, agora que nós terminamos, cortamos o fio, nós vamos esconder essa linha dentro do corpo. O ideal é passar ela com uma agulha de tapeceiro. Como eu estou sem a minha, eu vou usar a agulha normal. Vou pegar aqui a minha agulha, passar ela por dentro deste ponto, bem perto da orelha, e puxar o fio para dentro do corpo. Pronto. Este outro aqui também.
E assim fica pronto. Agora, uma coisa que vocês podem fazer, ó. Essa linha branca, vocês podem vir aqui, virar o corpo para a parte de trás. E mais ou menos, ó, mais ou menos entre o primeiro ponto, entre a primeira e a segunda carreira da calça, vocês podem puxar o fio para cá para fazer essa parte do rabinho já. Vem aqui no meio, entre a primeira e a segunda carreira da calça, passam a agulha por aqui e de fora para dentro e puxe o fio branco. Vocês podem usar esse fio branco depois para fazer o rabo. Puxei ele para cá, deixa ele aqui, que depois nós usaremos para fazer o rabo. Agora nós vamos para a segunda orelha, a orelha esquerda. Lembrando novamente, se você for canhoto, agora você vai fazer na orelha direita o que eu vou fazer na esquerda, porque você vai começar da esquerda para a direita e eu vou fazer da direita para a esquerda. Vai ficar certinho. Você começa agora para fazer a direita, se for canhota. Se você for destra, como eu, comece agora a esquerda. Na orelha esquerda, nós vamos começar da mesma forma, passando a agulha por esse ponto aqui da extremidade, com uma laçada inicial na linha branca, puxe a laçada por entre o ponto e nós vamos fazer o contrário dessa orelha aqui. Nós vamos começar com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora nós faremos um ponto alto triplo, ou seja, passaremos 3 vezes a laçada na agulha. 1, 2, 3. Vamos no mesmo ponto, puxamos uma laçada e fazemos agora o ponto alto triplo, pegando a laçada e sempre passando por 2 laçadas. Agora nós faremos o ponto alto duplo, passando 2 laçadas na agulha, 1, 2. Vim aqui dentro e faça o ponto alto duplo. Agora, um ponto alto normal. E um ponto baixo. Vá no mesmo ponto e faça um ponto baixíssimo para fechar, uma correntinha e corte um fio de mais ou menos 20 centímetros. O mesmo que nós fizemos deste lado, nós faremos aqui. Nós vamos passar a agulha aqui por dentro e puxar o fio. E pronto! Assim fica terminada as orelhinhas. Feitas as orelhas, agora sim nós vamos fechar o nosso corpo. Nós vamos primeiro encher ele de espuma. Eu já tô com a minha espuma aqui e vou encher o meu corpinho. Feito isso, enchemos bem o nosso corpo, modelamos ele para ficar bem bonitinho. Vamos pegar uma agulha de tapeceiro e costurar, fechando o corpo. Se você não tiver uma agulha de tapeceiro, o que você pode fazer? Você pode fazer pontos baixos para fechar aqui ou pontos baixíssimos, passando a agulha entre os pontos. Eu estou aqui com a minha agulha de tapeceiro. Vou juntar as duas partes desta forma, assim, e vou costurar num vai e vem. Passo a agulha para o lado, pegando os pontos baixos as duas partes, ó. Vou pegar esse ponto baixo e esse ponto baixo. E passo a agulha. E novamente. Para o outro lado. E assim vamos até o final. Se você achar que o seu corpo não está cheio o suficiente, antes de terminar de fechar, coloque mais enchimento, mas o meu já está bom.
Só para ficar bem reforçado, eu vou fazer mais uma vez. Vou vir daqui para cá, costurando em zigue-zague novamente. Terminei, vou fazer um nozinho aqui escondido. E vou passar a linha por dentro do corpo, bem aqui onde a gente saiu. E vou colocar aqui, eu vou passar ela para onde está as outras linhas brancas para fazer o rabinho depois. Essa parte aqui já é a parte que nós vamos usar para o rabo depois. E nosso corpo está fechado. Agora, nós iremos para a parte da crina. Antes de fazer os braços e as pernas, nós faremos a crina. E a minha cor de crina, eu vou usar este dourado que eu usei para fazer esse detalhe na calça. Aqui neste, eu usei o branco, para ficar da mesma cor da calça. Mas aqui eu quero usar nesse detalhe aqui, a mesma cor do detalhe. Vocês escolhem a cor que quiserem usar. Só não usem a mesma cor do corpo, senão não vai ter destaque na crina. Vou pegar aqui o meu fio dourado. E agora nós vamos prender o fio no extremo direito da cabeça, ó. Bem rente, bem do ladinho dessa orelha direita. Só que, se você for canhoto, você vai prender desse lado. Não tem mudança nenhuma nessa parte. A única parte que é diferente para canhotos e destros é a orelha. O resto é normal. Vou fazer aqui uma laçada inicial na minha linha. Lembrando que o ideal é usar a mesma linha do corpo. A mesma linha. Eu usei o fio pinguim, o certo era usar fio pinguim. Só como eu estou sem, eu vou usar essa linha aqui mesmo. Finjam que é apenas um fio. Fiz a laçada inicial, nós vamos prender o fio bem aqui, ó. A orelha está aqui, bem rente à orelha. Aqui assim, ó. Passei o fio, vamos fazer 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E no mesmo ponto, nós voltaremos nele, ó, o mesmo ponto, aqui dentro, e faremos um ponto baixíssimo. Agora, no ponto à frente, eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, ó, no ponto à frente, desta forma. Vou fazer um ponto baixíssimo e mais 13 13 correntinhas. Volto no mesmo ponto em que eu fiz o ponto baixíssimo, bem aqui no mesmo ponto, e faço outro ponto baixíssimo. Se você acharem muito difícil fazer o ponto baixíssimo, fechar com um ponto baixíssimo, feche com um ponto baixo. Novamente, nós vamos para o ponto à frente. Este ponto aqui, vamos passar a agulha na horizontal e fazer um ponto baixíssimo. E novamente, 13 correntinhas, perdão. Voltamos no mesmo ponto, passamos a agulha na horizontal e fazemos um ponto baixíssimo. E agora faremos a última vez esse mesmo processo. Nesse último ponto aqui, passaremos a agulha, faremos um ponto baixíssimo e novamente 13 correntinhas. Voltamos no mesmo ponto e fazemos mais um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, cortamos um fio de mais ou menos 15 centímetros e cortamos. E assim fica terminada a parte da crina que fica entre as orelhas do nosso cavalo. Essa parte entre as orelhas. Essa linha maior, nós vamos passar ela por dentro do corpo, sair aqui, junto com a parte os fios brancos e marrom. E esse nós passaremos para dentro do corpo. Terminada essa parte, nós vamos agora para a parte da crina, que ficará aqui atrás. Agora que temos
essa parte da crina entre as orelhas pronta, nós vamos fazer a parte que vem aqui atrás. Ó, igual aqui. Essa parte que vem aqui atrás. Eu vou usar novamente a minha linha dourada, que eu estou usando a Cleia, mas vocês usem aí a mesma que usaram com o corpo, o mesmo fio, mas com uma cor diferente do corpo. Nós faremos um cordão com 27 correntinhas. Faça a laçada inicial, que nós estamos acostumados a fazer, e mais 27 correntinhas. Feita as 27 correntinhas, nós agora pularemos 13 pontos a partir da agulha. A agulha está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse aqui é o 13º ponto. No 14º, nós faremos um ponto baixíssimo. Então, fiz aqui 27 correntinhas no total, voltei 13 e na 14ª fiz um ponto baixíssimo. Agora, nós faremos um ponto baixo ou um ponto baixíssimo no próximo ponto. Eu fiz com um ponto baixo e gostei de como ficou. Nós faremos um ponto baixo e, novamente, 13 correntinhas. Vamos voltar aqui no ponto baixo ou no mesmo ponto aqui de baixo, no mesmo ponto que nós fizemos o ponto baixo, e faremos um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, vou no ponto à frente e nele eu faço um ponto baixo. Faço novamente 13 correntinhas. Volto no mesmo ponto que nós fizemos o ponto baixo e fazemos um ponto baixíssimo. Vou no ponto à frente e faço um ponto baixo. Nós vamos repetir isso até o final. Fazemos 13 correntinhas, fechamos com ponto baixíssimo. Ponto baixo no ponto seguinte, 13 correntinhas e repetindo. Bom, eu já terminei o meu. Eu vou fazer agora uma correntinha, vou cortar um fio de mais ou menos 30 centímetros, que é o fio que nós usaremos para costurar essa parte no corpo. E assim fica a parte da nossa crina. Ela fica toda emboladinha, mas é normal. Nós dobraremos ela no meio, ó. Essa aqui seria ela reta. Ela fica assim, meio torta. Nós vamos dobrar no meio e juntar essas duas partes aqui. Desta forma, juntando ela assim. Então, eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro ou uma agulha de costura, se ela passar o seu fio, e nós costuraremos uma parte, dobraremos no meio e costuraremos. Dobrei aqui e agora nós vamos passar a agulha pela primeira corrente e vamos pegar lá na pontinha. Bem a pontinha. Vamos bem na pontinha, onde nós colocamos o primeiro ponto baixíssimo. Agora vamos no ponto ao lado. E aqui pegamos a correntinha do lado também. E vamos continuando até o final. Feito até o final, você pode fazer um nozinho, se você quiser, só para deixar bem firme. E nós ainda vamos usar essa linha para costurar essa crina na cabeça. Então, nós vamos pegar a cabeça, ó, essa aqui é a cabeça, o corpo. Essa aqui é a parte da frente. Nós vemos porque o rabo está aqui para trás. Nós vamos vir aqui com a nossa crina bem encostada aqui em cima, bem encostado na outra, quase não dá pra ver a junção das duas, elas vão ficar bem encostadas. E nós vamos costurar prendendo essa crina aqui. Nós vamos costurar apenas no meio. Nós vamos costurar só aqui no meio. Então, passo a primeira parte,
aqui no meio e vou costurando. Olha, a minha primeira costura ficou meio frouxa, fiz ela mais como um alinhavo só para dar uma prendida. Agora eu vou costurar com mais força para ele ficar bem juntinho, bem certinho na cabeça, mas eu vou fazer isso fora de câmera. Como já terminamos todas as outras partes do cavalo, faltam apenas os braços e as pernas e o focinho. Os braços e as pernas são 4 peças iguais, então eu vou ensinar a fazer uma e vocês façam as outras 3 sozinhos, porque as 4 são iguais. Eu vou usar, como eu estou usando fio pinguim, eu vou fazer uma laçada inicial e 2 correntinhas. E dentro do ponto do primeiro ponto, da primeira correntinha, eu vou fazer 6 pontos baixos. Este é um ponto que ele substitui o círculo mágico com os 6 pontos baixos. Só que eu estou usando uma linha fina. Se você estiver usando uma linha mais grossa, faça o círculo mágico com os 6 pontos baixos. Eu estou fazendo assim por causa que a minha linha é fina e minha agulha é 2,5 milímetros. Fiz os 6 pontos baixos, eu posso pegar aqui esse fio e dar uma apertadinha nele também, porque ele vai fechar um pouco mais o buraquinho, mesmo não sendo um círculo mágico. Agora nós faremos, na segunda volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Nós faremos 6 pontos baixos. Mostrando aqui que eu estou usando o marrom. Ó, eu estou usando a mesma cor que vou usar para o focinho, eu vou usar para as patinhas. Para essa partezinha da patinha. Então, agora nós faremos a segunda volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Eu já fiz aqui 5 pontos baixos. Por que eu não fiz o último ainda? Porque agora nós faremos só metade do último. Vou passar a agulha pelo ponto, vou puxar uma laçada. E vou trocar essa cor pela cor branca, no caso aqui eu estou usando o branco. E vou fechar o último ponto com a cor branca. Fechei o último ponto com a cor branca, como nós fizemos em algumas outras partes do nosso cavalo. Vou dar um nozinho aqui. Cortar o fio marrom. E agora nós faremos da terceira à sétima volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Sem aumento, sem diminuição, sem nada. Só um ponto baixo para cada ponto de base. Nós ficaremos no final assim, com 5 voltas em branco e essas 2 primeiras em marrom. E é só isso para fazer o bracinho. Quando chegarmos no final, faremos o ponto baixíssimo, cortaremos o fio longo para prender o braço no corpo e assim fica terminada. Então, vou fazer aqui as minhas 5 voltas, da terceira à sétima, com um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui está a minha patinha completamente terminada. Agora eu vou no primeiro ponto, que seria o primeiro ponto da sexta volta, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto um fio de mais ou menos 20 centímetros. Esse fio aqui é apenas o suficiente para prendermos depois os bracinhos e as perninhas no corpo. Eu já fiz as minhas 4 partes, ó. Todas são iguais. E nós vamos prender depois no corpo desta forma. 2 aqui, nas pontinhas do corpo. E 2 aqui, algumas voltas acima da parte da calça. Eu vou usar o branco para fazer o focinho só para explicar para vocês. Porque, na verdade, o meu focinho ele é marrom. Eu já fiz o meu focinho marrom, mas eu vou explicar para vocês em branco para ficar mais fácil de visualizar. Então, façam nesta cor aqui, na cor da ponta do bracinho do nosso cavalo. Eu vou fazer em branco só para ficar mais fácil de visualizar. Então, nós vamos começar com um cordão, uma laçada inicial e um cordão com 4 correntinhas.
apenas 4 correntinhas. Fiz as 4 correntinhas, volto na segunda correntinha e nela eu faço 2 pontos baixos. Não, eu faço um ponto baixo, desculpe, perdão. Eu faço um ponto baixo no primeiro e um ponto baixo no segundo. E assim ficam 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. No último ponto, eu vou fazer 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Agora eu faço mais um ponto baixo no ponto à frente. E no último ponto, 2 pontos baixos. E essa é a segunda volta do focinho. A primeira nós consideramos como as correntinhas. Terminado? Vamos para a terceira volta, já começando aqui no primeiro ponto com um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Marco o primeiro ponto do aumento como o primeiro ponto da volta. E após marcado o primeiro ponto, nós continuamos fazendo um ponto baixo no ponto à frente. E agora, nessa curva, que nós temos 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, nós faremos 3 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos no primeiro ponto, 2 pontos baixos no segundo ponto e 2 pontos baixos no terceiro ponto, dando um total de 6 pontos baixos. Fiz meus 6 pontos baixos. Fazemos agora mais um ponto baixo no ponto à frente e mais 2 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos no primeiro ponto e 2 pontos baixos no segundo ponto que temos aqui à frente. Feito isso, nós vamos para a quarta volta fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Eu aqui já terminei a minha quarta volta fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E agora nós faremos uma parte um pouquinho complicada, que é a parte que faz as narinas do nosso cavalo. Nesse primeiro ponto que está marcado, que é o nosso primeiro ponto da volta, nós faremos 4 pontos altos, só que não serão 4 pontos altos normais. Nós faremos eles sem terminar nenhum deles, ó. Passo uma laçada com a agulha, passo a agulha pelo ponto e puxo uma laçada. Normalmente nós fecharíamos essas 2 laçadas e depois mais 2 para fazer um ponto alto. Nós não faremos isso. Nós pegaremos outra laçada com a agulha e puxaremos mais um ponto alto. Agora nós temos 2 pontos altos não finalizados na nossa agulha e vamos fazer isso mais 2 vezes. Já puxei o terceiro e vou puxar o quarto. É muito estranho porque fica muitas laçadas na agulha. Só que agora nós não fecharemos com o branco. Nós faremos um detalhe aqui no meio, igual este cavalo aqui, ó. Nós faremos esse detalhe aqui no meio. Tá vendo? A narina aqui e tem esses 4 pontos no meio. Para fazer esses 4 pontos no meio, nós temos que fechar essa narina com o branco. Ou, no caso, vou usar o dourado, mas aqui eu usei branco. Nós temos todos esses pontos na agulha, mas mesmo assim, nós vamos pegar outra cor. No caso, eu estou usando o dourado, que é a mesma cor da crina. Usem a mesma cor da crina. Vou pegar uma laçada com esse meu dourado e vou passar por todos os pontos aqui. É complicado, mas nós temos que fazer esse esforcinho para ficar lindo o nosso cavalo. Ó, passei o dourado por todos os pontos e fechei eles. Eu vou dar um nó aqui com o meu dourado, vou dar um nó nele, com o branco também. Não vamos cortar o branco. Nós vamos conduzir o branco até o final. Como faremos isso? Ó? Eu vou fazer os próximos 4 pontos com o dourado. Então, vou vir aqui no ponto logo à frente. Você pode fazer esse ponto um pouco mais apertado. Puxei metade dele. Eu vou colocar esse branco para dentro, só para ir levando ele para o outro lado. Ele vai ficar escondido no meio dos pontos. Fiz o primeiro ponto. Eu empurro a narina para fora, para garantir que ela vai ficar com o detalhe.
e faço mais 3 pontos nesse dourado, com o fio branco aqui no meio, ó, tá aqui no meio. Fica como se fôssemos esconder esse fio. Já fiz 3 pontos. No quarto, eu vou fechar com esse branco que nós trouxemos pra cá. Agora, o dourado nós não vamos levar, nós não vamos conduzir fazendo a volta. Vamos deixar ele aqui mesmo, aqui pra trás. Deixamos ele aqui e vamos continuar com o branco. Agora, nós faremos novamente a mesma coisa que essa narina. Vamos pegar e fazer 4 pontos altos não terminados dentro do mesmo ponto. Pego a laçada e faço o primeiro, ó. Não terminei. Não fechei nada. Faço o segundo. Faço o terceiro. E faço o quarto. Vamos ficar com várias laçadas na agulha. Vamos pegar uma laçada com agulha e fechar tudo junto. Bom, nem sempre dá certo de primeira. Vocês podem acabar tendo que fazer algumas vezes novamente. No meu caso, também não me deu certo de primeira. Então, eu vou fazer mais uma vez. Então, eu vou fazer novamente. Nós vamos fazer 4 pontos altos aqui sem fechar nada. Faço o primeiro aqui, ó. Não fechei nada. Passo a laçada na agulha. Vou no ponto e puxo outra laçada. Não fechei nada. Novamente, é o terceiro ponto agora. Não fechei nada. Pego mais uma laçada, vou no mesmo ponto. Puxo outra. E não fechei nada. Agora nós vamos fechar todas as laçadas de uma vez. Pego uma laçada com agulha e fecho tudo de uma vez. Pronto, fechei tudo de uma vez. Nós agora faremos 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. E desculpe pelo gato que aparece de vez em quando, a minha gata fica subindo em cima da mesa. Nós faremos 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz os 8 pontos baixos, terminou a volta de número 5. Este ponto aqui, ó, da narina, ele é o primeiro ponto da volta 5. Então, nós terminamos o ponto no último ponto aqui. Agora, nós iremos para a volta de número 6. Na volta de número 6, nós vamos começar com um ponto baixo. Então, nesse ponto que nós fizemos a narina, nós faremos um ponto baixo. E esse é o primeiro ponto da volta 6. Tanto que eu vou até marcar ele, para eu não me perder também. Eu esqueci de falar, a gente tem que fechar ele com o dourado. Eu puxei o fio, a primeira parte do fio. Nós vamos fechar ele com o dourado. O dourado que está aqui atrás. Nós vamos puxar ele e finalizar o ponto com o dourado. Porque agora nós faremos os 4 pontos baixos aqui com o dourado. Deixa o fio branco para trás, não tem problema. No quarto ponto, eu fecho com o branco. Fiz a primeira parte do ponto e fecho com o branco. Puxo o branco para cá e fecho. Não tem problema ficar esse zigue-zague de fios aqui atrás, por causa que não vai aparecer depois e não tem problema, não vai desmanchar. Então, fiz aqui os 4 pontos baixos. Faço 9 pontos baixos agora com o branco. O primeiro ponto é o ponto em cima da narina. E agora nós faremos mais um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta. E assim nós concluímos a nossa 6ª volta. Agora iremos para a 7ª volta, começando com um ponto baixo, daquela mesma forma da volta anterior. Nós começamos o ponto, mas terminamos ele com o dourado. Começamos com o branco, ó, fizemos metade do ponto e fechamos ele com o dourado. Agora faremos os 4 pontos baixos aqui no meio com o dourado. Só que no último ponto nós trocamos novamente de cor. Fazemos metade do ponto e fechamos com o branco. Puxamos o branco para cá e fechamos o ponto com o branco. Agora fazemos mais 3 pontos baixos. Fizemos os 3 pontos baixos com o branco, fechamos com um ponto baixíssimo, uma correntinha
E cortamos um fio de mais ou menos 20, 25 centímetros. A parte branca do focinho está terminada, mas não corte o fio dourado. E agora nós faremos 4 voltas com o dourado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar no primeiro ponto aqui, vou puxar o dourado, fazer uma correntinha só para me dar uma sustentação e fazer um ponto baixo no mesmo ponto. Fiz o ponto baixo, faço um ponto baixo para cada ponto de base até fazer 4 pontos baixos total. Fiz o 1, 2, 3, 4 contando com o primeiro. E faço aqui mais um. Agora nós faremos a mesma coisa. Subo com uma correntinha, viro o trabalho e faço mais 4 pontos baixos. No mesmo ponto que eu fiz a correntinha, eu faço aqui o ponto baixo e mais 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. Com isso, nós fazemos novamente mais uma correntinha, viramos novamente o trabalho e no mesmo ponto um ponto baixo. E mais um ponto baixo para cada ponto de base pelos próximos 3 pontos. E mais uma vez, porque nós fizemos 3 carreiras, nós faremos mais uma correntinha, viramos novamente o trabalho e fazemos aqui 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. E agora nós cortamos um fio de mais ou menos 20 centímetros, porque nós vamos usar esse dourado para costurar no cavalo também. E nisso agora nós vamos costurar essa parte no cavalo, desta forma. Eu vou colocar aqui no rostinho esta parte bem encostada, essa parte dourada bem encostada com os 4 pontos aqui da crina, bem encostada nela, bem aqui coladinha. E eu vou costurar essa parte no cavalo, desta forma. Está aqui, bem encostadinho aqui na crina, e eu vou costurar. Eu vou costurar fora de câmera, mas vocês façam dessa forma. Não pode fazer com que o focinho fique assim, ele tem que ficar certinho aqui, para ficar desta forma. Então, eu vou costurar e eu volto com vocês para explicar, ó. Eu vou costurar também já as patinhas, que nós vamos costurar aqui na terceira volta, a partir da calça, ó. 1, 2, na terceira, nós vamos colocar a patinha aqui no canto. E aqui embaixo, bem neste cantinho aqui, nós costuramos a outra patinha, desta forma. Eu vou costurar todas as partes do cavalo, lembrando que essa aqui, ó, bem encostada aqui na crina. Vocês podem colocar enchimento aqui também, conforme vão costurando. E eu volto para explicar para vocês como fazer o rostinho e os dentes do nosso cavalo. Lembrando que aqui atrás, ó, que nós temos essas partes do rabo, o que nós fazemos? Fazemos um nó. Ó, faço um nó, ele bem encostado no cavalo, um nó bem encostadinho no cavalo, desta forma, e cortamos ele pequenininho, não precisa ser um fio grande. E assim fica pronto o rabinho também. Então, vou costurar as minhas partes e eu já venho com vocês. Eu já costurei todas as partes do meu cavalo. Agora eu vou explicar para vocês como fazer a parte dos dentes e como colocar os olhinhos. Os dentes eu vou fazer em dourado mesmo. Vai ficar como se meu cavalo tivesse dentes de ouro. Mas se vocês fizerem um focinho de outra cor, de preferência marrom, usem a cor branca para fazer os dentinhos do cavalo. Então, nós vamos usar essas partes aqui de baixo, ó. Olhando o cavalo, essas partes aqui de baixo nós usaremos para fazer os dentes. Eu já peguei aqui a minha linha dourada, passei na minha agulha de tapeceiro e aqui eu vou fazer os dentes.
desta forma. No caso, façam umas 2 vezes, porque fica melhor os dentinhos do cavalo. Se vocês acharem que ficou muito pequeno, vocês podem pular 2 pontos em vez de pular um só. Aqui eu pulei um só, mas se vocês quiserem, podem pular 2 pontos, ó. E pronto, já fiz aqui os meus. Se vocês acharem que ficou com um pouco de destaque, vocês façam mais aqui na parte de cima. Vão indo no olhômetro também. Fiz os meus. Agora bem aqui, ó, bem rente, nesta parte entre o focinho e essa parte, esse detalhe dourado, bem aqui no meio, nós vamos prender o olhinho. Eu vou prender o meu. Eu peguei uma meia pérola preta e vou prender a minha. Se vocês tiverem olhos de segurança, eu não sei como fazer para colocar, então eu usei mesmo a meia pérola. Eu vou colar com uma cola bem potente, uma cola de artesanato. E para dar um último detalhezinho, eu vou fazer uma leve pinturinha aqui em volta do olho. O bom é fazer em marrom, que vai ficar bem mais bonito. Mas como eu estou sem marrom, eu vou fazer com um pedacinho de rosa, com um pouquinho de rosa. E assim fica terminado. Vocês podem colocar, como eu fiz no primeiro, uma gravatinha. Mas para este aqui, eu decidi fazer uma flor. Eu vou fazer ele segurando uma flor. Então, eu vou fazer ele assim, segurando uma flor. E este aqui com uma gravata. Então, assim eu termino o vídeo. E até a próxima com vocês. Assim eu termino o vídeo e eu criei uma página no Facebook para vocês postarem as fotos dos trabalhos de vocês, se vocês fizerem a partir dos meus vídeos. E também colocar algumas novidades, algumas fotos dos que eu fiz também. Chama Traduzindo Crochê e Cia. Eu vou colocar o link na descrição. Vocês podem entrar e mostrar os seus trabalhos, que eu quero muito ver os seus trabalhos. Então eu peço o seu gostei. Eu peço que se inscrevam no meu canal, porque eu quero chegar muito a 1000 inscritos. E é isso aí. Até a próxima!